Você acorda no meio da noite com o coração acelerado. Aquela conversa do dia anterior volta à sua mente como um disco arranhado. Será que ele achou estranho o que eu disse? Por que ela me olhou daquele jeito? Todos devem estar pensando que sou incompetente. São 3 da manhã e você está aprisionado em uma cela sem grades, a opinião dos outros. Esta não é apenas a sua história. É a história de milhões de pessoas que vivem cada dia como se estivessem em um tribunal permanente, onde cada ação é julgada, cada palavra é pesada e cada movimento é escrutinado por juízes invisíveis. Você veste aquela roupa? O que vão pensar? Você aceita aquela promoção? E se acharem que você não merece, você termina um relacionamento tóxico, mas e a opinião da família? A verdade brutal é esta: você está vivendo a vida de outra pessoa, não a sua. Há mais de 2000 anos, em meio ao caos do Império Romano, um grupo de filósofos descobriu algo revolucionário. Eles perceberam que a maior fonte de sofrimento humano não vinha de guerras, doenças ou pobreza, embora essas coisas fossem terríveis. A verdadeira agonia vinha de algo muito mais sutil: a escravidão voluntária às opiniões alheias. Os estoicos chamavam isso de viver pela impressão externa, fantasia. E eles tinham uma solução radical. Imagine por um momento que você pudesse andar pela vida completamente imune ao julgamento dos outros. Não por arrogância ou frieza, mas por uma compreensão profunda de algo fundamental. A opinião que alguém tem sobre você diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você mesmo. Essa era a essência da indiferença estoica, mas não confunda isso com apatia ou desprezo. A palavra grega adiafora significava coisas que não estão sob nosso controle. E a opinião dos outros definitivamente não está sob seu controle. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, enfrentava algo que você também enfrenta: críticas constantes. Como líder do mundo conhecido, cada decisão sua era dissecada, cada política era questionada, cada movimento gerava rumores. E sabe o que ele escreveu em seu diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações? Não percas mais tempo discutindo o que deve ser um homem bom. Sê um. Simples, direto, libertador. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade moderna transformou a busca por aprovação em uma indústria multibilionária. Cada curtida nas redes sociais libera dopamina em nosso cérebro. Cada comentário negativo dispara cortisol, o hormônio do estresse. Fomos biologicamente hackeados para nos importar profundamente, visceralmente, obsessivamente, com o que os outros pensam. Deixe-me contar uma história real. Um executivo brilhante que conheço, vamos chamá-lo de Ricardo, passou 15 anos construindo uma carreira invejável em uma multinacional. Título impressionante, salário de 6 dígitos, respeito dos colegas. Mas Ricardo tinha um segredo: ele odiava seu trabalho. Todas as manhãs, ele precisava de 3 cafés apenas para reunir coragem para entrar no escritório. Todas as noites, ele voltava para casa exausto, não do trabalho em si, mas do esforço emocional de manter a fachada. Por quê? Porque seus pais haviam dito que ele deveria ser executivo. Porque seus amigos invejavam sua posição. Porque sua esposa gostava de dizer que era casada com um diretor. Ricardo estava vivendo a vida que outros haviam escolhido para ele. Aos 42 anos, depois de uma crise de pânico no meio de uma reunião, ele finalmente fez algo radical. Pediu demissão. Hoje, ele é marceneiro. Trabalha com madeira em um pequeno ateliê. Ganha 1/3 do que ganhava antes. E pela primeira vez em décadas, ele dorme a noite toda. A pergunta que devemos fazer é: quanto da sua vida você está sacrificando no altar da aprovação alheia? Os estoicos tinham um exercício mental poderoso para isso. Eles chamavam de premeditatio malorum, a premeditação das adversidades. Mas havia uma versão específica para lidar com opiniões. Imagine o pior cenário possível de julgamento social. Todos riem de você, todos criticam sua escolha, todos dizem que você fracassou. E então, o sol ainda nasce, seu coração ainda bate, você ainda respira,
Epicteto, que passou sua juventude como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos do estoicismo, disse algo profundo. Se alguém te entregasse teu corpo, ficarias indignado, mas entregas tua mente a qualquer um que te insulte, permitindo que ela seja perturbada e confundida. Não tens vergonha disso? Pense nisso. Você não deixaria um estranho escolher sua roupa, decidir o que você come ou controlar seus movimentos físicos. Mas você permite que estranhos, e às vezes até conhecidos tóxicos, controlem seus pensamentos, suas emoções, sua paz interior. Vamos dissecar o que realmente acontece quando você se preocupa com a opinião de alguém. É fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Primeiro, há uma projeção. Você imagina o que a outra pessoa está pensando. Note, você imagina. Na maioria das vezes, você não tem ideia do que realmente passa pela cabeça dela. Você está lutando contra fantasmas que você mesmo criou. Segundo, há uma hierarquia implícita. Ao valorizar excessivamente a opinião de alguém, você está colocando essa pessoa acima de você em algum tipo de escala moral ou social. Você está dizendo, o julgamento dessa pessoa sobre mim é mais importante do que meu próprio julgamento sobre mim mesmo. Terceiro, há uma amnésia conveniente. Você esquece todas as vezes em que aquela pessoa estava errada sobre outras coisas. Você esquece que essa pessoa tem seus próprios preconceitos, traumas e limitações. Você a trata como um oráculo infalível, quando na verdade ela é tão falível quanto você. Os estoicos perceberam algo crucial. Quando alguém te julga, esse julgamento revela os valores daquela pessoa, não os seus. Se alguém critica sua generosidade, isso mostra que essa pessoa valoriza a acumulação acima da compaixão. Se alguém ridiculariza sua vulnerabilidade, isso expõe a própria incapacidade dela de ser autêntica. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Esta é a chave mestra da prisão em que você se encontra. Aqui está algo contraintuitivo. Quando você para de buscar aprovação desesperadamente, você se torna mais admirável. Quando você deixa de moldar sua personalidade para agradar, você se torna mais interessante. Quando você abraça quem realmente é, com todas as imperfeições e peculiaridades, você atrai as pessoas certas e repele as erradas. Há uma energia inegável em alguém que não está constantemente verificando se está fazendo certo aos olhos dos outros. Há uma presença magnética em alguém que fala sua verdade, mesmo quando impopular. Há uma paz visível em alguém que dorme bem à noite porque suas escolhas são alinhadas com seus valores, não com as expectativas alheias. Mas chegar lá requer algo que nossa cultura moderna evita: coragem. Coragem para decepcionar. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para ser julgado, criticado, até ridicularizado, e ainda assim permanecer fiel a si mesmo. Sêneca, outro gigante estoico, escreveu cartas a seu amigo Lucílio que sobreviveram por 2 milênios porque capturam verdades atemporais. Em uma delas, ele disse: o homem que tem medo vai sofrer pela coisa que teme. O homem que não tem medo encontrará a paz que os outros buscam em vão. Nos próximos blocos desta jornada, vamos desmontar, peça por peça, o mecanismo psicológico que te mantém refém. Vamos explorar as técnicas específicas que os estoicos usavam e que neurocientistas modernos confirmam como eficazes. Vamos construir, tijolo por tijolo, uma fortaleza interior onde a opinião dos outros não pode penetrar. Mas antes de continuarmos, uma última reflexão. Quantas decisões importantes você está adiando porque tem medo do que vão pensar? Quantos sonhos você engavetou porque não se encaixam na narrativa que os outros esperam de você? Quanto tempo de vida você já perdeu vivendo para uma plateia que, no final, nem está prestando tanta atenção assim? A verdade dolorosa é que a maioria das pessoas está ocupada demais se preocupando com o que você pensa delas para realmente te julgar tanto quanto você imagina. Você está pronto para se libertar? A jornada começa com uma escolha. E essa escolha começa agora. Há uma linha divisória que separa aqueles que vivem em paz interior
daqueles que vivem em tormento permanente. Os estoicos a descobriram há mais de 2000 anos, mas sua relevância hoje é ainda mais crítica. Eles a chamavam de dicotomia do controle, e é a ferramenta mais poderosa que você jamais encontrará para lidar com opiniões alheias. A premissa é brutalmente simples. Existem coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. Ponto final. Sem zonas cinzas, sem talvez ou depende. E aqui está o que vai mudar sua vida. A opinião que qualquer pessoa tem sobre você está completamente, irrevogavelmente, absolutamente fora do seu controle. Você pode controlar suas ações, você pode controlar suas palavras, você pode até, com prática, controlar seus pensamentos e reações emocionais. Mas não pode controlar como essas ações serão interpretadas, como essas palavras serão recebidas ou como será julgado. E tentar controlar o incontrolável é a receita perfeita para o sofrimento. Vamos fazer um exercício. Pegue papel e caneta. Sério, faça isso agora. Divida a página em 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreva: sob meu controle. Na direita, fora do meu controle. Agora, pense naquela situação que está te tirando o sono. Aquela pessoa cuja opinião te incomoda. Comece a listar. O que nessa situação está genuinamente sob seu controle? Você pode controlar se vai trabalhar duro, mas não pode controlar se seu chefe vai reconhecer isso. Você pode controlar ser gentil e autêntico, mas não pode controlar se as pessoas vão gostar de você. Você pode controlar compartilhar suas ideias, mas não pode controlar se serão aceitas ou ridicularizadas. Epicteto, que viveu essa filosofia em carne e osso como escravo antes de se tornar professor, foi radical nesse ponto. Ele disse algo que deveria ser tatuado na mente de cada pessoa. Há coisas que estão ao nosso alcance e outras que não estão. Estão ao nosso alcance a opinião, o impulso, o desejo, a aversão, em suma, tudo aquilo que é obra nossa. Não estão ao alcance o corpo, as posses, a reputação, os cargos, em suma, tudo que não é obra nossa. Leia de novo. Ele colocou reputação, o que os outros pensam de você, na categoria de coisas que não estão ao seu alcance. Não porque você não possa influenciá-la, mas porque não pode controlá-la completamente. E no estoicismo, qualquer coisa que você não controla completamente não merece seu investimento emocional. Aqui está onde a maioria das pessoas se engana. Elas pensam: mas se eu me comportar de certa forma, as pessoas vão me ver assim. Isso é ilusão. É confundir influência com controle. Deixe-me provar isso com uma história contemporânea. Você conhece alguma celebridade que seja universalmente amada? Não existe. Pense na pessoa mais benevolente, mais talentosa, mais carismática que você conhece. Tem gente que a odeia. Tem gente que distorce suas intenções. Tem gente que cria narrativas completamente falsas sobre ela. Madre Teresa, que dedicou sua vida aos pobres, foi chamada de fraudadora. Gandhi, símbolo da não-violência, foi acusado de ser um tirano. Nelson Mandela, ícone da reconciliação, teve críticos ferozes. Se essas pessoas com suas vidas extraordinárias não conseguiram controlar como eram vistas, o que te faz pensar que você conseguirá? A verdade é que você pode fazer tudo certo e ainda ser julgado errado. Você pode ter as melhores intenções e ser mal interpretado. Você pode ser vulnerável e ser chamado de fraco, ou pode ser forte e ser chamado de insensível. Não há como vencer esse jogo, porque não é um jogo que você deveria estar jogando. Marco Aurélio, governando o maior império da Terra, escreveu em suas meditações privadas: não te preocupes com o que os outros pensam de ti. Preocupa-te com o que pensas de ti mesmo. Um imperador. Um homem que poderia decretar leis, que poderia punir críticos, que tinha o poder de moldar sua imagem. E mesmo ele reconheceu que controlar a opinião alheia era fútil. Aqui está algo fascinante que acontece quando você realmente abraça essa dicotomia. Você se torna mais livre para ser excelente. Porque toda a energia que você gastava tentando gerenciar percepções, tentando agradar, tentando antecipar julgamentos,
Toda essa energia agora está disponível para fazer um trabalho genuinamente bom. Pense em um músico no palco. Se ele está preocupado com cada pessoa da plateia, pensando, aquele cara está gostando? Aquela mulher parece entediada. Será que estão me achando bom? Sua performance será medíocre. Mas, se ele se entrega completamente à música, focando apenas no que pode controlar, sua técnica, sua expressão, sua entrega, ele cria algo mágico. E, ironicamente, é quando ele para de tentar agradar que mais pessoas são cativadas. Isso não significa indiferença grosseira ou falta de consideração. Significa entender profundamente que você tem um trabalho, ser a melhor versão de si mesmo. E os outros têm deles, decidir como vão interpretar isso. Você não pode fazer o trabalho deles. E quando tenta, falha nos dois. Os estoicos tinham uma pergunta simples que usavam como bisturi para cortar através da ansiedade. Isso está sob meu controle? Alguém falou mal de você pelas costas? Isso está sob seu controle? Não. Então por que ruminar sobre isso? O que está sob seu controle? Como você responde internamente? Se você vai deixar que isso mude sua conduta? Se você vai abordar a pessoa diretamente ou simplesmente seguir em frente? Você foi preterido em uma promoção? O resultado da decisão está sob seu controle? Não. O que está? Como você se preparou? Como você vai melhorar? Como você vai lidar com a decepção? Se vai usar isso como combustível ou como desculpa? Alguém te rejeitou romanticamente? Os sentimentos dessa pessoa estão sob seu controle? Não. O que está? Como você se apresentou autenticamente? Como você vai processar a rejeição? Se vai manter sua dignidade ou se tornar amargo? Esta pergunta é como um detector de metal procurando por algo de valor na praia da sua mente. A maioria das coisas que nos preocupamos é areia, não vale nada, não podemos controlar. Mas ocasionalmente há algo de metal, algo que realmente podemos fazer. Foque nisso. A mente humana é uma máquina de criar cenários. Mas e se eles pensarem que sou arrogante? Mas e se me julgarem por essa escolha? Mas e se me rejeitarem? Cada mas e se é uma tentativa de controlar o futuro, de prever e prevenir julgamentos. Isso é exaustão cognitiva desnecessária. Os estoicos tinham uma resposta para isso. Amor fati, amor ao destino. Não no sentido de resignação passiva, mas de aceitação ativa. O que vai acontecer, vai acontecer. As pessoas vão pensar o que vão pensar. Sua responsabilidade não é controlar isso, mas controlar como você responde. Sêneca escreveu algo que deveria estar em letras garrafais em cada parede. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas noites você perdeu dormindo imaginando críticas que nunca vieram? Quantas horas você gastou ensaiando defesas para ataques que nunca aconteceram? Quantas oportunidades você deixou passar temendo julgamentos que, na verdade, ninguém daria? O medo do julgamento é quase sempre pior que o julgamento real. E mesmo quando o julgamento vem, ele tem muito menos poder do que você imaginou. Se você não der esse poder a ele, aqui está o trabalho real. Você precisa recalibrar o que valoriza. Se você valoriza ser visto como bem-sucedido mais do que realmente fazer um trabalho significativo, você sempre será refém da opinião alheia. Se você valoriza ser popular mais do que ser autêntico, você sempre usará uma máscara. Se você valoriza evitar críticas mais do que viver corajosamente, você sempre viverá pequeno. Os estoicos eram claros. As únicas coisas que têm valor genuíno são as virtudes: sabedoria, justiça, coragem, temperança. Tudo o mais são indiferentes preferidos. Sim, é melhor ser saudável que doente, rico que pobre, respeitado que desprezado. Mas essas coisas não definem seu caráter, não definem seu valor, não determinam sua paz interior. A opinião dos outros é um indiferente. Claro, é preferível ser respeitado, mas não é essencial para sua tranquilidade. Não é necessário para sua excelência moral. Não é o termômetro do seu valor. E quando você internaliza isso, realmente internaliza, não apenas entende intelectualmente, algo extraordinário acontece.
Você se torna inabalável, não rígido ou inflexível, mas centralmente estável. Como uma árvore com raízes profundas que pode balançar com o vento, mas nunca é arrancada. Você ainda ouve as críticas, mas elas não te definem. Você ainda recebe elogios, mas não te inflam. Você observa as opiniões dos outros como nuvens passando. Interessantes, às vezes úteis como feedback, mas fundamentalmente temporárias e fora do seu controle. Imagine uma fortaleza medieval. Muros grossos, torres de vigia, portões de ferro. Ela não existe para declarar guerra, mas para permitir que os habitantes vivam em paz, independente das tempestades lá fora. É exatamente isso que os estoicos propunham: construir uma cidadela interior tão sólida que nenhum ataque externo possa penetrá-la. Marco Aurélio usou essa metáfora explicitamente. As pessoas procuram retiros para si mesmas no campo, na praia, nas montanhas. Tu também tens o hábito de desejar tais coisas. Mas tudo isso é vulgaríssimo, pois podes, a qualquer momento, retirar-te para dentro de ti mesmo. A fortaleza está dentro de você. Sempre esteve. Mas precisa ser construída conscientemente, pedra por pedra, decisão por decisão. O princípio da autossuficiência interior. Há um conceito estoico fundamental chamado autarquia, autossuficiência, não no sentido de isolamento ou arrogância, mas de independência psicológica. Significa que sua paz interior não depende de aprovação externa. Sua autoestima não flutua com base no humor dos outros. Seu senso de propósito não é validado por likes ou comentários. Pense nisso. Quando um bebê aprende a andar, ele precisa da aprovação dos pais para dar cada passo? Não. Há um impulso interno, uma curiosidade inata. Mas em algum momento do desenvolvimento, começamos a terceirizar nossa validação. Começamos a perguntar: você gostou? Antes de perguntar: eu gostei? A fortaleza interior é o processo de recuperar essa soberania pessoal. Deixe-me contar sobre Maria, uma artista que conheci. Por anos ela pintava o que achava que venderia, o que seria bem recebido em galerias, o que críticos aprovariam. Suas telas eram tecnicamente perfeitas, mas emocionalmente vazias. Ela estava presa em uma cadeia de aprovação. Criava para impressionar, esperava validação. E quando vinha ou não, seu humor era completamente determinado por isso. Um dia, após uma rejeição particularmente dura de uma galeria prestigiada, algo nela quebrou, no bom sentido. Ela decidiu pintar apenas o que sua alma pedia. Cores estranhas, formas não convencionais, temas que a assustavam. E algo mágico aconteceu. Seu trabalho ganhou uma autenticidade poderosa. As pessoas sentiam algo genuíno. Ironicamente, as galerias começaram a procurá-la. Mas aqui está o mais importante. Quando agora recebe uma crítica negativa, Maria não desmorona. Por quê? Porque a validação já está interna. Ela sabe que criou algo verdadeiro para ela. A opinião externa virou um dado interessante, não um veredicto sobre seu valor. As 3 camadas da fortaleza. Construir imunidade ao julgamento não é um evento único, é uma arquitetura com camadas. Os estoicos trabalhavam em 3 níveis distintos. Primeira camada, consciência. Você precisa perceber quando está sendo afetado pela opinião alheia. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas nem nota. Estão ansiosas e não identificam a fonte. Estão inseguras e não conectam isso com uma busca por aprovação. O primeiro passo é simplesmente nomear. Estou me sentindo assim porque me preocupo com o que X pensa de mim. Segunda camada, questionamento. Aqui você interroga esse pensamento. É verdade? É útil? Está sob meu controle? O que estou assumindo? Essa pessoa realmente pensa isso ou estou projetando? Mesmo que pense, por que deveria importar? Esse processo desmonta a narrativa automática que criamos. Terceira camada, reorientação. Você redireciona sua atenção para o que está sob seu controle. Ok, não posso controlar se ele me respeita, mas posso controlar se meu trabalho reflete meus valores. Vou focar nisso. Essas camadas precisam ser praticadas diariamente, como exercícios musculares. No início você vai esquecer. Vai perceber que passou horas ruminando antes de aplicar a consciência. É normal. Com o tempo,
o intervalo diminui. Você pega a si mesmo mais rápido. Eventualmente, a fortaleza se torna sua residência natural. O poder do premeditar. Os estoicos tinham um exercício que parece contraintuitivo à primeira vista. Premeditatio malorum. Premeditação das adversidades. Eles imaginavam vividamente as piores coisas acontecendo, incluindo o pior cenário de julgamento social. Por que fazer isso? Porque o medo do desconhecido é sempre pior que o confronto com o conhecido. Quando você mentalmente ensaia ser criticado, rejeitado ou julgado, você retira o poder do medo. Tente agora. Feche os olhos e imagine. Você toma aquela decisão que tem medo de tomar, e então todo mundo julga você. Seus amigos te criticam, sua família desaprova. Conhecidos riem pelas costas. Imagine os detalhes, as conversas, as expressões. E agora pergunte: você ainda está respirando nesse cenário? Sim. Você ainda tem suas capacidades? Sim. O mundo acabou? Não. Você perdeu seu caráter ou valores? Não. O que você perdeu foi a aprovação de pessoas que talvez não deveriam ter tanto peso na sua vida. E o que você ganhou? Você ganhou liberdade. Você ganhou autenticidade. Você ganhou o direito de viver sua vida, não a vida que outros escreveram para você. Marco Aurélio escreveu: muito do que nos inquieta não passa de opinião. Não fatos, não consequências reais. Opinião. E opinião, embora possa ser desagradável, não pode te ferir a menos que você permita. A técnica do observador distante. Aqui está uma ferramenta prática poderosa. Quando você se sentir afetado por um julgamento, pratique ver a situação como se fosse um observador externo, como se estivesse assistindo a um filme. Há você, uma pessoa complexa com história, motivos, valores. Há outra pessoa igualmente complexa, com seus próprios filtros, traumas e limitações. Essa segunda pessoa formou uma opinião sobre você baseada em informação limitada, processada através de seus próprios preconceitos. De longe, você consegue ver. Essa opinião diz tanto sobre o observador quanto sobre o observado. Talvez mais. E você vê que você, o protagonista desse filme, tem uma escolha: absorver essa opinião como verdade absoluta ou reconhecê-la como uma perspectiva entre bilhões. Epicteto ensinava seus alunos a usarem um truque linguístico simples. Quando alguém te insulta, não diga "ele me insultou". Diga "ele expressou uma opinião sobre mim". Vê a diferença. A primeira te coloca como vítima passiva. A segunda te mantém no assento do observador ativo. Palavras importam. Como você nomeia as coisas internamente molda como você as experiencia. O paradoxo da vulnerabilidade. Aqui está algo fascinante. Pessoas que construíram fortalezas interiores podem ser mais vulneráveis, não menos. Por quê? Porque vulnerabilidade requer força. Só alguém que não depende da aprovação alheia pode se dar ao luxo de ser genuinamente aberto. Pense nos momentos em que você mais se escondeu. Foi quando você estava confiante ou inseguro? Foi quando você se sentia seguro de si ou desesperado por validação? A máscara social que usamos não é sinal de sofisticação, é sinal de medo. A fortaleza interior não te torna frio ou desconectado. Na verdade, te libera para conexões mais profundas, porque você não está performando, não está gerenciando impressões, não está calculando cada palavra. Você está simplesmente sendo. E ser genuinamente é magnético. Sêneca escreveu em suas cartas: o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Não poder sobre outros, não influência sobre opiniões, mas domínio sobre suas próprias reações e valores. A prática diária da fortaleza. Deixe-me dar algo tangível. Toda noite antes de dormir, faça estas 3 perguntas a si mesmo. Hoje, em que momento permiti que a opinião de alguém ditasse meu humor ou decisões? Seja brutalmente honesto. Não se julgue, apenas observe. O que estava sob meu controle nessa situação que eu poderia ter feito diferente? Talvez nada. Talvez você poderia ter aplicado a dicotomia do controle mais cedo. Apenas identifique.
Amanhã, como posso fortalecer minha cidadela interior? Talvez seja uma conversa difícil que você está evitando por medo de julgamento. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar independente de aprovação. Seja específico. Essa prática noturna, que os estoicos chamavam de exame de consciência, constrói a fortaleza tijolo por tijolo. Marcos fazia isso. Epicteto ensinava isso. Sêneca pregava isso. E todos eles, em contextos vastamente diferentes, relatavam o mesmo resultado: paz interior crescente. Quando as paredes racham, vamos ser realistas. Mesmo com uma fortaleza bem construída, haverá momentos em que um julgamento te atinge. Uma crítica dói. Uma rejeição abala. Você não é uma rocha. É humano. E aqui está o segredo. Está tudo bem. A fortaleza não é sobre nunca sentir dor. É sobre não ser destruído por ela. É sobre sentir a dor, reconhecê-la e então escolher conscientemente como responder. Os estoicos não eram robôs emocionais. Marco Aurélio chorou a morte de professores queridos. Sêneca admitiu momentos de fraqueza. Epicteto reconhecia que as emoções surgem involuntariamente. O que eles treinavam era a segunda reação, a escolha consciente depois do impulso inicial. Você sente a ferroada do julgamento? Normal. Agora, o que você faz com isso? Você rumina por dias ou processa e segue em frente? Você deixa que defina seu valor ou reconhece como uma opinião temporária? Você desiste do seu caminho ou reafirma seus valores? A fortaleza não impede as tempestades. Ela te permite permanecer firme enquanto elas passam. Há um paradoxo cruel na busca por aprovação. Muitas vezes, o crítico mais feroz não está lá fora. Está dentro de você. Os estoicos perceberam algo que a psicologia moderna levou séculos para confirmar. Nós somos os autores das narrativas que mais nos aprisionam. Pense na última vez que você foi criticado. Agora pense em quanto tempo você passou ruminando sobre aquilo. 1 hora? 1 dia? 1 semana? Aquela pessoa falou por 5 minutos, mas você transformou aquilo em uma novela mental de 100 episódios. Você foi simultaneamente o ator, o diretor e a plateia do seu próprio sofrimento. Marco Aurélio escreveu algo devastadoramente verdadeiro. Retira tua opinião e serás retirado da dor. Quem é tu? A razão. Não sou razão. Está bem. Então que a razão não se aflija a si mesma. O que ele estava dizendo? Que a dor não vem do evento externo, mas da nossa interpretação dele. Não é o julgamento dos outros que te fere, é o julgamento que você faz sobre o julgamento deles. A tirania do eu deveria. Vamos começar com o inimigo interno mais insidioso. O eu deveria. Quantas vezes por dia você pensa algo assim? Eu deveria ser mais confiante. Eu deveria impressionar aquela pessoa. Eu deveria ter dito algo inteligente. Eu deveria ser mais bem-sucedido para minha idade. Eu deveria corresponder às expectativas. Cada deveria é uma pequena traição de si mesmo. É você internalizando os julgamentos externos e transformando-os em um chicote mental. Os estoicos tinham um nome para isso: oikeiosis mal direcionada, a tendência natural de se alinhar com valores externos em vez de internos. Aqui está a verdade brutal. Você não deveria nada a ninguém, exceto agir de acordo com seus próprios valores e tratar os outros com decência básica. Tudo além disso é negociável. Mas fomos condicionados desde crianças a acreditar que existe uma lista universal de deveres que define nosso valor. Conte sobre Paulo, um homem de 35 anos que deveria ter feito carreira corporativa, porque a família inteira era de executivos. Ele passou uma década infeliz, escalando uma hierarquia que não significava nada para ele. Quando finalmente se tornou professor de história, sua verdadeira paixão, sua mãe disse: "Mas você deveria estar ganhando mais." Mesmo feliz, ele lutava contra essa voz interna. Eu deveria querer o que eles querem para mim. Levou 2 anos de terapia e prática estoica para ele reconhecer. Não, ele não deveria. Ele deveria, se é que essa palavra tem algum uso, viver de acordo com seus próprios valores, não com os roteiros que outros escreveram para ele. Epicteto foi direto.
Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser. Então faça o que você tem que fazer. Note que ele não disse o que outros gostariam que você fosse. Ele disse o que você gostaria de ser. Essa é a diferença entre viver e apenas existir. A armadilha da comparação. Há outro inimigo interno devastador: a comparação constante. As redes sociais amplificaram isso a níveis patológicos, mas o problema existe desde que humanos se agruparam em sociedades. Você olha para alguém e pensa, ela é mais bem-sucedida. Ele é mais admirado. Eles têm uma vida melhor. E então você conclui, logo as pessoas devem me julgar como inferior. Há 3 erros fatais nesse pensamento. Primeiro, você está comparando o seu backstage com o palco dos outros. Você vê suas próprias inseguranças, fracassos e momentos privados. Você vê apenas a fachada pública dos outros. É uma comparação fundamentalmente injusta. Segundo, você assume que existe uma escala universal de valor. Não existe. Sucesso, admiração, vida boa, tudo isso é definido subjetivamente. Você está usando a régua de outra pessoa para medir sua própria vida. Terceiro, você está focando em resultados externos, coisas fora do seu controle, em vez de virtudes internas, coisas sob seu controle. Os estoicos eram inflexíveis nisso. Sua tarefa não é ser mais rico, mais famoso ou mais admirado que outros. Sua tarefa é ser mais sábio, mais justo, mais corajoso e mais temperante que você era ontem. Sêneca escreveu: o homem que compara sua situação com a de outros sempre encontrará alguém mais afortunado. É um jogo impossível de vencer. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais reconhecimento, mais aprovação. Se você mede seu valor por essa régua, você sempre será insuficiente. Mas e se você mudasse a pergunta? Em vez de sou tão bom quanto eles, pergunte: estou vivendo de acordo com meus valores? Em vez de as pessoas me admiram tanto quanto admiram aquela pessoa, pergunte: meu caráter está melhor hoje do que estava ontem? Essas perguntas te libertam da prisão da comparação, porque as respostas estão sob seu controle. O monstro do catastrofismo. Aqui está outra armadilha mental favorita: catastrofizar o julgamento alheio. Sua mente pega uma crítica menor e a transforma em um apocalipse social. Alguém não respondeu seu e-mail imediatamente? Obviamente te odeia. Um amigo pareceu distraído na conversa? Claramente está decepcionado com você. Seu post teve poucas curtidas? Todo mundo acha que você é irrelevante. Um colega discordou da sua ideia? Sua carreira acabou. Psicólogos chamam isso de pensamento tudo ou nada. Os estoicos chamavam de falha em distinguir entre impressões e julgamentos. A impressão inicial, aquela pessoa não respondeu, é neutra. O julgamento catastrófico, isso significa que me odeia, é criação sua. Marco Aurélio praticava o seguinte exercício: quando uma impressão negativa surgia, ele pausava e se perguntava: isso é verdade ou é minha adição à verdade? Quase sempre era a adição. Vamos praticar isso agora. Pense em algo que te incomoda relacionado ao julgamento de alguém. Agora separe. Fato objetivo. João não aceitou meu convite para almoçar. Minha história é catastrófica. João me acha chato e está me evitando. Em breve todos vão me evitar. Sou um pária social. Você vê a distância entre o fato e a história? É nessa distância que seu sofrimento habita. E o pior, essa história não é só falsa na maioria das vezes, ela é arrogante. Por quê? Porque assume que João passa horas pensando em você. A realidade é que João provavelmente estava ocupado, cansado, ou simplesmente não tinha vontade de socializar. Nada a ver com você. Os estoicos eram mestres em reduzir as coisas ao fato objetivo. Essa pessoa disse palavras que eu interpreto como crítica. Ponto. Tudo além disso é seu inimigo interno fabricando sofrimento. A sedução da vitimização. Há um aspecto sombrio que precisamos enfrentar. Às vezes, há um ganho secundário em se sentir julgado. Há uma estranha satisfação em ser a vítima incompreendida. Por quê? Porque vitimização te isenta de responsabilidade.
Se você é constantemente julgado injustamente, então seus fracassos não são culpa sua. Se ninguém te dá uma chance, então você não precisa se arriscar. Se o mundo está contra você, então você tem uma desculpa pronta para não viver à altura do seu potencial. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Muitas pessoas estão tão apegadas à narrativa de serem julgadas que inconscientemente a alimentam. Elas procuram confirmação, interpretam neutralidade como rejeição, transformam feedback construtivo em ataque pessoal. Epicteto não tinha paciência para isso. Ele dizia aos seus alunos: não culpe os outros pelo que está sob seu controle. E o que está sob seu controle? Suas escolhas, suas reações, seu caráter. O resto é barulho. Se você se pega constantemente dizendo: as pessoas me julgam porque... Pare. Reformule. Eu escolho dar poder às opiniões alheias porque... Essa mudança linguística te coloca de volta no assento do motorista. Você não é passageiro da sua vida. O perfeccionismo como máscara do medo. Aqui está algo contraintuitivo. O perfeccionismo não é busca pela excelência. É medo disfarçado de padrão alto. É a tentativa de criar algo tão impecável que não possa ser criticado. E é um inimigo interno devastador. Perfeccionistas não publicam o livro porque não está pronto. Não abrem o negócio porque não está perfeito. Não se candidatam à vaga porque não atendem 100% dos requisitos. E por baixo, medo do julgamento. Medo de não ser bom o suficiente. Os estoicos tinham uma visão radicalmente diferente. Eles acreditavam em excelência de caráter, não em perfeição de resultado. Marco Aurélio, literalmente imperador do mundo, escreveu: não procures que os eventos aconteçam como queres, mas deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida fluirá bem. Ele não estava pregando mediocridade. Estava dizendo: faça seu melhor com o que está sob seu controle e solte o resto. Incluindo a opinião dos outros sobre o resultado, pense em quantas coisas você não fez porque não estariam perfeitas. Quantas oportunidades você perdeu esperando estar pronto o suficiente para não ser julgado? Quantas versões de si mesmo você escondeu porque não eram impecáveis? Sêneca escreveu: muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não tivessem acreditado que já a tinham alcançado. Mas o oposto também é verdade. Muitos nunca tentam crescer porque acreditam que precisam estar perfeitos antes de começar. A verdade libertadora: você nunca estará pronto o suficiente para evitar todo o julgamento. Nunca será perfeito o bastante para agradar a todos. Então, por que não começar agora imperfeito e vulnerável e construir à medida que avança? Reconhecendo o crítico interno. Vamos fazer um exercício de conscientização. Nos próximos dias, toda vez que você sentir ansiedade sobre o julgamento de alguém, pergunte: essa pessoa realmente disse ou fez algo crítico? Ou estou imaginando, projetando? Se você for brutalmente honesto, descobrirá que em 80% das vezes, o crítico está dentro de você. Você está antecipando julgamentos que não existem. Você está ouvindo vozes que não falaram. E aqui está a libertação. Se o crítico está dentro de você, você pode demiti-lo. Você não pode controlar o que outros pensam, mas pode absolutamente controlar o que você pensa sobre o que você acha que eles pensam. Parece um trava-língua, mas é a chave. A maior parte do seu sofrimento com julgamento alheio não é causado por julgamento alheio real. É causado por sua imaginação criativa, trabalhando contra você. Nem todas as opiniões foram criadas iguais. Esta é uma verdade que os estoicos entendiam profundamente, mas que nossa cultura moderna de likes e comentários tenta apagar. Quando você dá o mesmo peso à opinião de um estranho na internet e à de alguém que realmente conhece sua jornada, você perdeu completamente o norte. Os estoicos não pregavam indiferença total a todas as opiniões. Isso seria estupidez, não sabedoria. Eles pregavam discernimento radical. Marco Aurélio escreveu: não dês valor às coisas conforme a opinião dos outros. Valoriza-as conforme sua natureza própria. A questão não é devo me importar com opiniões. A questão é com quais opiniões devo me importar e por quê. O círculo de confiança estoico.
Imagine 3 círculos concêntricos. No centro, você. No primeiro círculo, as pessoas cujo caráter, sabedoria e intenções você respeita profundamente. Aqueles que te conhecem de verdade e querem seu bem genuíno. No segundo círculo, pessoas competentes em áreas específicas, mentores especialistas profissionais cujo conhecimento técnico você valoriza. No terceiro círculo, todos os outros. Aqui está a regra de ouro. Opiniões do primeiro círculo merecem consideração séria. Do segundo merecem atenção contextual, especialmente em suas áreas de expertise. Do terceiro, são dados, não diretivas. Podem ser interessantes, podem até conter insights, mas não devem ditar seu caminho ou abalar sua paz. O problema é que a maioria das pessoas inverte isso. Elas ignoram o feedback de quem as conhece profundamente. Primeiro círculo, porque é desconfortável e requer mudança real. Mas ficam acordadas à noite pensando no comentário aleatório de um conhecido distante. Terceiro círculo. Deixe-me contar sobre Beatriz, uma escritora que conheço. Ela passou anos bloqueada, incapaz de publicar seus textos. Por quê? Porque tinha medo das críticas. Mas quando a pressionei, descobrimos algo fascinante. Ela não tinha medo da opinião de escritores que admirava, segundo círculo, ou de amigos próximos que conheciam seu trabalho, primeiro círculo. Ela tinha pavor da opinião de colegas superficiais da faculdade que ela nem via há anos, terceiro círculo. Quando ela percebeu isso, quando realmente internalizou o absurdo de dar tanto poder a pessoas que nem faziam parte da sua vida, algo desbloqueou. Ela publicou. Houve críticas? Sim. Do terceiro círculo, claro. Mas também houve reconhecimento genuíno do primeiro e segundo círculos. E adivinhe quais opiniões realmente importaram para ela depois dessa consciência. A pergunta do caráter. Epicteto tinha um teste simples para decidir se deveria valorizar a opinião de alguém. Ele é capaz de se enganar sobre o bem e o mal? Em outras palavras, essa pessoa tem discernimento moral? Ela vive de acordo com valores que eu respeito? Ela demonstra sabedoria em suas próprias escolhas? Se a resposta for não, por que você daria peso à opinião dela sobre suas escolhas? Pense nisso. Você recebe crítica de alguém que trata os outros mal, ou de alguém que vive de forma que você considera questionável, ou de alguém que claramente projeta suas próprias inseguranças. Por que essa opinião deveria te afetar? Há uma tendência humana estranha de dar mais peso a críticas negativas de pessoas que nem admiramos do que a elogios de pessoas que respeitamos. É como se o nosso cérebro tivesse um viés para absorver toxicidade e rejeitar nutrição. Marco Aurélio refletiu sobre isso constantemente. Como imperador, ele recebia a bajulação constante de pessoas que queriam favores e críticas ferozes de inimigos políticos. Ele escreveu: "Quando te ofenderes com a falta de alguém, volta-te imediatamente para ti mesmo e reflete sobre que falta semelhante cometes." Ele não estava dizendo que a crítica era sempre injusta. Estava dizendo: antes de absorver uma opinião externa, examine primeiro quem você é e quem está criticando. Há mérito real ou há projeção? A pessoa está te ajudando a crescer ou está te puxando para o nível dela? A armadilha da democracia de opiniões. A internet criou uma ilusão perigosa, que todas as opiniões têm o mesmo valor. Um comentário de um especialista com décadas de experiência aparece ao lado de um comentário de um troll anônimo de 15 anos, e ambos recebem o mesmo espaço, a mesma fonte, a mesma legitimidade visual. Isso infiltrou nossa psicologia. Começamos a tratar todas as opiniões como igualmente válidas, igualmente merecedoras de consideração, igualmente capazes de nos ferir ou validar. Os estoicos teriam um horror a isso. Eles acreditavam em hierarquia de sabedoria. Nem toda opinião merece seu tempo. Nem toda crítica merece sua reflexão. Nem todo elogio merece sua celebração. Sêneca foi explícito: associa-te com aqueles que te farão melhor. Bem-vindo àqueles que tu podes melhorar. É uma relação recíproca. Os homens aprendem ensinando. Ele está descrevendo critério. Você deve buscar e valorizar opiniões de pessoas com quem existe essa reciprocidade de crescimento. Não de qualquer um que tenha uma plataforma
ou uma opinião alta de si mesmo. O teste da especificidade. Aqui está uma ferramenta prática para avaliar se uma opinião merece seu peso emocional. Ela é específica ou vaga? É construtiva ou apenas destrutiva? Você é incompetente, vago, destrutivo, sem valor. Esta apresentação poderia melhorar se você incluísse mais dados na seção 3. Específico, construtivo, potencialmente valioso. Ninguém gosta de você. Vago, destrutivo, provavelmente projeção. Quando você interrompeu Maria na reunião, pareceu desrespeitoso. Específico, construtivo, algo a considerar. Críticas vagas e destrutivas dizem muito mais sobre quem as faz do que sobre você. São lixo emocional sendo despejado. Você não analisa lixo, você o descarta. Críticas específicas e construtivas, especialmente vindas do primeiro ou segundo círculo, são ouro. São espelhos que mostram nossos pontos cegos. Mesmo que doam, elas contêm informação útil. Epicteto treinava seus alunos a receberem críticas específicas com gratidão. Se alguém apontar que você está errado, agradeça-lhe. Ele te ajudou. Mas note, ele disse, apontar que você está errado. Algo concreto, não falar mal de você de forma genérica. A coragem de decepcionar. Aqui está uma verdade libertadora e assustadora. Viver autenticamente significa inevitavelmente decepcionar algumas pessoas. E isso não é um bug, é uma feature. É um sinal de que você está vivendo sua vida, não a deles. Seus pais podem ficar desapontados porque você escolheu um caminho diferente do que imaginaram. Seus amigos podem ficar desconfortáveis porque você mudou e eles não. Seu parceiro pode resistir porque seu crescimento os desafia. Colegas podem criticar porque sua autenticidade expõe a falta de autenticidade deles. E sabe o que os estoicos diriam? Que isso é absolutamente normal e aceitável, desde que você esteja agindo com virtude, com sabedoria, justiça, coragem e temperança. A decepção dos outros não é sua responsabilidade carregar. Marco Aurélio governou um império e desapontou metade dele com cada decisão. Ele escreveu: é impossível agradar a todos. O melhor que você pode fazer é agradar a si mesmo agindo corretamente. Isso não é egoísmo, é integridade. Há uma diferença enorme entre não me importo se te magoo, crueldade, e não posso viver minha vida evitando te decepcionar, autenticidade. A pessoa mais perigosa é aquela que nunca decepcionou ninguém. Por quê? Porque ela nunca defendeu nada, nunca teve uma opinião própria, nunca arriscou ser ela mesma. Ela é uma casca vazia moldada por expectativas externas. Quem está na arena? Theodore Roosevelt, embora não fosse estoico, capturou perfeitamente a sabedoria estoica sobre críticas em seu famoso discurso O Homem na Arena. Não é o crítico que conta, nem aquele que aponta como o homem forte tropeça. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, com o rosto desfigurado pela poeira, suor e sangue, que, no melhor dos casos, conhece no fim o triunfo da grande conquista. E no pior, se falhar, pelo menos falha ousando grandemente. Esta é pura filosofia estoica aplicada. A opinião de alguém que nunca arriscou, nunca tentou, nunca se expôs. Por que deveria importar? Falar de fora é fácil. Estar na arena é difícil. Antes de absorver uma crítica, pergunte: essa pessoa já fez o que estou tentando fazer? Ela já arriscou o que estou arriscando? Ela está na arena comigo ou gritando das arquibancadas? Isso não significa ignorar todo o feedback externo, significa contextualizar. Um técnico que já treinou campeões pode gritar das laterais: essa opinião tem peso. Um espectador bêbado também pode gritar: essa não tem. A prática do espelho. Aqui está um exercício estoico moderno. Toda vez que uma opinião te incomodar, escreva 3 colunas. Coluna 1. A opinião. João disse que minha apresentação foi confusa. Coluna 2. Quem é João? Colega de trabalho há 6 meses. Competente em sua área. Não me conhece profundamente. Já fez apresentações bem recebidas. Coluna 3. Decisão.
Opinião do segundo círculo em contexto profissional. Merece consideração técnica. Vou pedir especificidade. Qual parte foi confusa? Mas não vou questionar meu valor geral por isso. Veja como isso transforma a experiência. Você sai do modo reativo, absorver tudo emocionalmente, para o modo analítico, processar racionalmente. Agora tente com outra. Coluna 1. A opinião. Um desconhecido comentou no meu post que sou pretensioso. Coluna 2. Quem é esse desconhecido? Não sei. Perfil com 3 seguidores. Histórico de comentários negativos em vários lugares. Coluna 3. Decisão. Terceiro círculo, sem contexto, sem especificidade. Padrão de negatividade. Deletar e seguir em frente. Zero peso emocional. Este exercício treina seu cérebro a categorizar automaticamente. Com o tempo, você nem precisa escrever. Você instantaneamente reconhece: isso é do terceiro círculo, não merece minha energia. O paradoxo final da seletividade. Aqui está algo bonito. Quando você se torna seletivo sobre quais opiniões valoriza, você automaticamente atrai opiniões de maior qualidade. Por quê? Porque você não está mais mendigando a aprovação de qualquer um. Você está criando um padrão, e pessoas com algo genuíno a oferecer respeitam padrões. Já pessoas tóxicas, críticos crônicos e bajuladores vazios se afastam naturalmente porque não recebem o combustível que procuram. Sua reação emocional descontrolada. Sêneca observou: se desejas ser amado, ama. Parafraseando: se desejas opiniões de qualidade, seja alguém que oferece opiniões de qualidade. Seja específico, construtivo, bem intencionado. E, naturalmente, você atrairá o mesmo. A seletividade não é sobre construir muros, é sobre construir filtros. Muros bloqueiam tudo. Filtros deixam passar o que nutre e bloqueiam o que envenena. Há uma razão pela qual as opiniões dos outros têm tanto poder sobre você. Você construiu uma autoimagem frágil, que depende de validação externa para se manter de pé. É como uma casa de cartas, impressionante à distância, mas basta uma leve brisa de crítica para desmoronar tudo. Os estoicos tinham uma solução radical para isso: matar o ego. Não no sentido de destruir sua autoestima, mas de dissolver a ilusão de que você é a imagem que projeta, os papéis que desempenha ou a reputação que acumula. Marco Aurélio escreveu: tudo é apenas opinião, e opinião está sob teu controle. Remove a opinião e serás resgatado como um marinheiro que dobra o cabo e encontra águas calmas. O ego é essa coleção de opiniões sobre si mesmo que você defende ferozmente. E quando alguém critica essas opiniões, você sente como se estivesse sendo atacado existencialmente. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é suas opiniões sobre si mesmo. Você não é seu currículo. Você não é seu histórico nas redes sociais. Você não é a imagem cuidadosamente curada que apresenta ao mundo. A ilusão da identidade fixa. Pense em quantas identidades você carrega. Sou bem-sucedido, sou criativo, sou alguém que as pessoas respeitam, sou competente. Cada uma dessas afirmações é uma prisão disfarçada de medalha. Por quê? Porque agora você precisa defendê-las constantemente contra qualquer evidência contrária. Alguém questiona seu sucesso? Você entra em pânico. Alguém não entende sua criatividade? Você se sente diminuído. Alguém não te respeita? Sua identidade inteira balança. Os estoicos propunham algo radicalmente diferente: identidade baseada em caráter, não em resultados ou percepções. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar filósofo, tinha autoridade para dizer: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Ele não disse nenhum homem é livre se não é admirado, ou se não é bem-sucedido. Ele disse se não é senhor de si mesmo. Sua liberdade, sua identidade verdadeira, não vem do que alcança ou de como é visto, vem de quem você escolhe ser em cada momento. Vou contar sobre Daniel, um executivo que perdeu tudo em um escândalo corporativo. Ele não era culpado, mas foi associado ao desastre. Da noite para o dia, sua reputação impecável evaporou. Pessoas que o bajulavam agora atravessavam a rua para evitá-lo.
Sua identidade inteira, Daniel, o executivo respeitado, simplesmente deixou de existir. Ele me disse que os primeiros meses foram como morte em vida, porque ele havia construído sua identidade inteiramente sobre percepção externa. Quando essa percepção mudou, ele não sabia mais quem era, mas foi justamente essa destruição completa que o libertou. Ele começou a perguntar, sem título, sem reputação, sem admiração, quem sou eu? E pela primeira vez em décadas, teve que responder baseado em valores internos, não em validação externa. Hoje ele é um homem diferente. Trabalha com causas sociais, ganha uma fração do que ganhava e diz que nunca foi tão feliz. Por quê? Porque sua identidade não está mais refém das opiniões alheias. O exercício da morte. Os estoicos praticavam regularmente um exercício chamado Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. Parece mórbido, mas é profundamente libertador quando aplicado ao ego. Imagine que você está no seu leito de morte. Você está revisando sua vida. E aqui está a pergunta. Nesse momento final, você se importará com quantas pessoas te admiravam? Com quantos likes você teve? Com quantas vezes foi elogiado ou criticado? Ou você se importará com se viveu de acordo com seus valores? Se foi corajoso quando importava? Se tratou as pessoas com dignidade? Se fez o trabalho que considerava significativo, independente do reconhecimento? A perspectiva da morte tem um poder de clareza brutal. Ela queima todas as futilidades e deixa apenas o essencial. E o essencial nunca, jamais, é a opinião que estranhos ou conhecidos superficiais tinham de você. Marco Aurélio, que tinha à sua disposição todos os prazeres e poderes do mundo, escolheu se lembrar constantemente de sua mortalidade. Podes partir da vida agora. Deixa que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Ele não estava sendo depressivo, estava sendo estratégico. Quando você realmente internaliza que vai morrer, que todo esse circo de opiniões e julgamentos é temporário e, em última análise, sem importância, você se liberta para viver. A falácia do eu verdadeiro. Aqui está onde fica interessante. Muitas pessoas buscam encontrar seu verdadeiro eu, como se houvesse uma essência fixa escondida em algum lugar, esperando ser descoberta. Os estoicos tinham uma visão diferente. Você não tem um eu verdadeiro fixo. Você tem escolhas em cada momento. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O que ele está dizendo? Que você se torna quem escolhe ser através de suas ações, não através de alguma descoberta mística de identidade pré-existente. Isso é libertador porque significa que você não é refém de quem você é. Se hoje você é alguém que se importa demais com opiniões alheias, amanhã você pode escolher ser alguém diferente. Não através de afirmações vazias, mas através de ações diferentes. Você não precisa encontrar a versão de si mesmo que é imune a julgamentos. Você precisa construir essa versão através de prática repetida. Cada vez que você escolhe agir de acordo com seus valores, apesar do medo de julgamento, você está esculpindo um eu mais forte. O paradoxo da humildade. Aqui está algo contraintuitivo. Verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo menos. Os estoicos eram mestres nisso. Eles não se rebaixavam, mas também não se inflavam. Eles simplesmente não passavam muito tempo pensando sobre si mesmos. Quando você está genuinamente focado em contribuir, em fazer um trabalho significativo, em ajudar outros, você não tem energia sobrando para ficar ruminando sobre como é percebido. Sua atenção está externa, não internal. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, escreveu extensivamente sobre sua própria insignificância. Logo será cinzas ou esqueleto, e um mero nome ou nem isso. E um nome é apenas som e eco. Isso não é autodepreciação, é perspectiva. Ele está dizendo: no grande esquema das coisas, eu sou insignificante. E se eu sou insignificante, minhas preocupações sobre como sou visto são duplamente insignificantes. Paradoxalmente, é essa humildade radical que permite grandeza real.
porque você não está mais preocupado em proteger uma imagem. Você está livre para experimentar, falhar, aprender, crescer. Você está livre para fazer o trabalho, independente de como será recebido. Desidentificação estratégica. Aqui está uma técnica prática. Pratique se desidentificar de seus papéis e rótulos. Você não é um advogado. Você é alguém que pratica direito no momento. Você não é um pai. Você é alguém que desempenha funções parentais. Vê a diferença? Quando você se identifica rigidamente com papéis, qualquer crítica a como você desempenha esses papéis se torna uma crítica existencial. Mas quando você se vê como alguém que desempenha funções, há espaço para imperfeição, aprendizado, mudança. Epicteto ensinava seus alunos a dizer: eu tenho um corpo, mas não sou meu corpo. Eu tenho emoções, mas não sou minhas emoções. Eu desempenho papéis, mas não sou meus papéis. Isso cria um espaço entre você e sua experiência. Um espaço onde você pode observar sem se identificar completamente. Um espaço onde críticas e elogios podem existir sem te definir. Pratique isso. Na próxima vez que alguém criticar algo que você fez, mentalmente traduza: eles estão criticando uma ação que realizei, não minha essência. Na próxima vez que alguém elogiar, mentalmente traduza: eles estão elogiando um resultado que produzi, não minha essência. Sua essência, se é que tal coisa existe, é seu caráter, suas intenções, seus valores. E essas coisas são conhecidas completamente apenas por você. Ninguém mais tem acesso total. Logo, ninguém mais pode julgá-las completamente. A liberdade da indiferença compassiva. Aqui está a beleza final da morte do ego. Você não se torna frio ou desconectado. Você se torna livre para se conectar verdadeiramente. Por quê? Porque não está mais performando, não está mais gerenciando impressões, não está mais defendendo uma imagem. Quando seu ego morre, quando você realmente solta a necessidade de ser visto de certa forma, você pode finalmente ver os outros claramente. Você pode ouvir críticas sem se defender. Você pode receber elogios sem se inflar. Você pode simplesmente estar presente. Os estoicos chamavam isso de apatheia. Não apatia no sentido moderno de não se importar, mas liberdade de paixões perturbadoras. É um estado de equanimidade, onde você pode sentir profundamente sem ser arrastado. Marco Aurélio praticava uma forma de compaixão que vinha desse lugar. Quando te levantares de manhã, pensa no privilégio de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Vê a ordem. Ele não disse pensar no privilégio de ser admirado, respeitado, reconhecido. Ele focou no essencial. E do lugar dessa gratidão essencial, ele podia governar com sabedoria, sem ser corrompido pelo poder ou paralisado pela crítica. O último teste. Aqui está um teste final para saber se seu ego ainda controla você. Imagine que amanhã todos esquecem quem você é. Todas as suas conquistas são apagadas. Todos os seus erros são esquecidos. Você é um completo desconhecido, começando do zero, mas com toda a sabedoria e caráter que desenvolveu. Como você se sente? Se há pânico, alívio ou uma mistura dos dois, preste atenção. O pânico revela onde você ainda está apegado à imagem. O alívio revela onde essa imagem é um fardo. Os estoicos diriam: seu objetivo é chegar ao ponto onde essa perda imaginária de reputação não causa nem pânico nem alívio, apenas aceitação neutra. Porque sua paz interior nunca dependeu dessas coisas externas em primeiro lugar. Quando você chega lá, quando seu ego está tão dissolvido que você responde à vida a partir do caráter, não da imagem, você se torna verdadeiramente incontrolável, não no sentido de selvagem ou irresponsável, mas de internamente soberano. As opiniões dos outros se tornam como o clima, às vezes agradável, às vezes desagradável, mas nunca definindo quem você é ou como você age. Conhecimento sem prática é entretenimento. Os estoicos não eram teóricos de poltrona, eram praticantes rigorosos. Marco Aurélio não escreveu meditações para publicar, mas como exercício diário de autodisciplina mental. Epicteto não apenas ensinava princípios,
mas fazia seus alunos os viverem até se tornarem segunda natureza. A diferença entre entender que você não deveria se importar com opiniões alheias e realmente não se importar é a mesma diferença entre saber que deveria se exercitar e ter um corpo forte. O primeiro é informação, o segundo é transformação. E transformação requer prática deliberada, diária, implacável. Sêneca foi direto. O aprendizado sem prática é um livro na mão de um analfabeto. Então vamos parar de coletar sabedoria e começar a aplicá-la. Aqui estão as práticas concretas que os estoicos usavam e que você pode começar hoje. A prática matinal. Preparação mental. Os estoicos começavam cada dia com um exercício de preparação mental. Marco Aurélio escreveu suas versões logo ao acordar. A essência é esta: antes de enfrentar o mundo, você se lembra de seus princípios. Aqui está uma versão moderna adaptada. Ao acordar, antes de pegar o celular, isso é crucial, passe 5 minutos refletindo. Hoje encontrarei pessoas críticas, inseguras, invejosas. Elas agem assim por ignorância sobre o que é realmente bom ou mal. Mas eu, que compreendo a natureza do bem e do mal, sei que essas pessoas não podem me ferir. Nada do que elas pensam sobre mim está sob meu controle. Mas minhas próprias ações, pensamentos e reações estão. Hoje vou focar no que posso controlar. Parece simples? É. Mas a repetição diária recalibra seu cérebro. Você está literalmente reprogramando sua resposta automática a julgamentos. Neuroplasticidade é real. Você pode treinar seu cérebro para novas rotas neurais. Uma variação poderosa. Visualize uma situação específica que você sabe que enfrentará hoje. Talvez uma reunião difícil, uma conversa tensa, uma apresentação onde será julgado. Agora, mentalmente, ensaie respondendo com equanimidade estoica, não evitando a situação, mas atravessando-a centrado em seus valores, não nas reações dos outros. Atletas fazem visualização antes de competir. Por que você não faria antes de situações sociais desafiadoras? Você está treinando sua mente para um desempenho diferente. A prática do meio-dia. Verificação de consciência. Sêneca recomendava uma pausa no meio do dia para verificar. Você está vivendo de acordo com seus princípios ou foi arrastado pela correnteza? Configure um alarme para o meio do dia. Quando tocar, faça 3 perguntas. Desde que acordei, em que momentos permiti que a opinião, real ou imaginada, de alguém ditasse meu comportamento ou humor? Nesses momentos, o que estava realmente sob meu controle que eu ignorei? Nas próximas horas, como posso agir de acordo com meus valores, independente de aprovação ou desaprovação? Isso não precisa levar mais que 3 minutos. Você pode fazer enquanto toma café. O ponto não é se punir pelos erros, é criar consciência. Consciência é o primeiro passo para a mudança. Com o tempo, você notará padrões. Sempre fico inseguro em reuniões com aquela pessoa. Sempre busco a aprovação daquele grupo específico. Padrões revelados são padrões que podem ser trabalhados. A prática noturna, revisão estoica. Esta era a prática mais sagrada dos estoicos. Todo fim de dia, antes de dormir, Sêneca fazia um exame completo de consciência. Não para se culpar, mas para aprender. Aqui está o protocolo completo. Revisão de eventos. Mentalmente revise seu dia cronologicamente. Não pule partes desconfortáveis. Observe como um cientista, não como um juiz. Identificação de momentos-chave. Marque mentalmente os momentos em que você foi afetado por opiniões alheias. Seja específico. Na reunião das 14 horas, quando meu chefe criticou minha ideia, análise com as 3 perguntas. O que estava sob meu controle? Minha preparação, minha apresentação, minha reação interna. O que não estava sob meu controle? A opinião dele, como ele expressou, o que outros pensaram. Onde desperdicei energia tentando controlar o incontrolável, ruminando sobre o tom dele, imaginando o que outros pensaram, ensaiando defesas. Planejamento de melhoria. Amanhã, quando algo similar acontecer, ação específica baseada no que aprendi. Gratidão estoica.
Termine com gratidão pelos desafios. Agradeço que essa situação me deu a oportunidade de praticar indiferença estoica. Cada crítica é uma chance de fortalecer minha fortaleza interior. Isso parece muito? Comece com 5 minutos. À medida que se torna hábito, você ficará mais rápido. Marco Aurélio governava um império e encontrava tempo para isso. Você também pode. A prática do desconforto voluntário. Aqui está uma prática que separa estudantes estoicos de praticantes estoicos. Você precisa deliberadamente buscar desconforto para construir resiliência. Os estoicos chamavam isso de treinamento em adversidade, versão aplicada ao julgamento social. Faça algo pequeno, mas socialmente desconfortável, intencionalmente. Não algo prejudicial ou desrespeitoso, mas algo que expõe você a possível julgamento. Exemplos práticos. Peça um desconto em uma loja, mesmo que não precise. Pratique ouvir não sem se abalar. Use uma roupa que você ama, mas sempre teve medo de usar por medo de julgamento. Compartilhe uma opinião impopular, mas honesta, em uma conversa onde normalmente ficaria quieto. Publique algo criativo sem editar obsessivamente para a aprovação máxima. Diga não a um convite sem dar desculpas elaboradas. Apenas não posso dessa vez, mas obrigado. O objetivo não é ser chocante ou rebelde. É construir músculos de resiliência. Cada vez que você enfrenta possível julgamento e sobrevive, porque você sempre sobrevive, seu cérebro aprende. Isso não é tão perigoso quanto eu pensava. Epicteto literalmente mandava seus alunos se vestirem de forma estranha e andar pela cidade de Atenas só para praticar não se importar com olhares e comentários. Não porque fosse útil em si, mas porque treinava a indiferença ao julgamento. Você não precisa ir tão longe, mas precisa sair da zona de conforto regularmente. Conforto é o inimigo da transformação. A prática da reformulação linguística. Palavras moldam pensamento. Os estoicos eram obcecados com linguagem precisa. Epicteto ensinava seus alunos a reformular declarações para remover carga emocional desnecessária. Prática de trocar-te. Em vez de "ele me insultou", diga "ele expressou uma opinião negativa sobre mim". Em vez de "todos vão me julgar", diga "algumas pessoas podem formar opiniões sobre minhas escolhas". Em vez de "preciso da aprovação deles", diga "eu preferiria ter a aprovação deles, mas não é necessária para minha paz". Em vez de "sou um fracasso", diga "eu fracassei em uma tarefa específica dessa vez". Vê como cada reformulação remove dramatização e restaura perspectiva? Pratique isso em voz alta inicialmente. Quando você pega a si mesmo usando linguagem catastrófica, pare e reformule. Com o tempo, isso se torna automático. Marco Aurélio fazia isso constantemente em suas meditações. Ele pegava eventos potencialmente perturbadores e os reduzia a descrições objetivas e neutras. O imperador vizinho declarou guerra. Se tornava um homem em outro território, decidiu mover tropas. Isso não negava a seriedade, mas removia a carga emocional que prejudicava pensamento claro. A prática do companheiro estoico Sêneca tinha Lucílio. Marco Aurélio tinha seus mestres. Epicteto tinha seus alunos. Nenhum estoico praticava sozinho. Você precisa de pelo menos uma pessoa com quem possa ser brutalmente honesto sobre suas lutas. Encontre um companheiro estoico, alguém que também está trabalhando em não ser controlado por opiniões. Pode ser um amigo, familiar, até um grupo online. O acordo é simples. Vocês se encontram regularmente, semanalmente é ideal, e fazem 3 coisas. Confissão honesta. Compartilham momentos da semana em que foram dominados por busca de aprovação ou medo de julgamento. Sem julgamento, apenas observação. Desafio socrático. Um questiona o outro. Isso estava sob seu controle? O que você está assumindo? Por que essa opinião importa tanto? O que seu eu mais sábio faria? Comprometimento de prática. Cada um escolhe uma prática específica para a próxima semana. Vou fazer X situação desconfortável. Vou praticar reformulação 8 vezes. E reportam na próxima reunião.
Ter alguém esperando seu relatório cria accountability, e ouvir as lutas de outro te lembra que você não está sozinho nessa jornada. Todos lutamos contra os mesmos demônios. A prática do registro. Mantenha um diário estoico. Não um diário tradicional de querido diário hoje aconteceu, mas um registro focado especificamente em sua relação com o julgamento alheio. Formato sugerido para cada entrada. Data. Situação. Breve descrição do evento onde opinião alheia teve impacto. Reação inicial. Como você se sentiu? Pensou imediatamente. Análise estoica. Aplicando dicotomia do controle, qual era a realidade? Reação ideal. Como você gostaria de ter respondido? Lição. O que você leva dessa experiência prática para amanhã? Uma ação específica baseada no aprendizado. Faça isso 3 vezes por semana, no mínimo. Ao longo de meses, você verá padrões claros, você verá progresso. E nas ocasiões em que duvidar de que está mudando, você terá evidência concreta do caminho percorrido. Marco Aurélio manteve esse registro a vida toda. Hoje chamamos de Meditações, e é um dos textos mais influentes da história. Não porque ele planejava publicar, mas porque a prática de escrever solidificou seu aprendizado. O compromisso de 90 dias. Transformação real leva tempo. Estudos mostram que hábitos profundos levam cerca de 66 dias para se automatizar. Então aqui está o desafio. Comprometa-se com 90 dias de prática diária. Escolha 3 práticas desta lista que ressoam com você. Apenas 3. Não tente fazer tudo. Foco é mais poderoso que volume. E pratique-as todos os dias por 90 dias. Marque em um calendário. Não quebre a corrente. Se perder um dia, não use como desculpa para desistir. Simplesmente recomece no dia seguinte. Mas tente honestamente não perder. No dia 90, revise. Como você está diferente? Como você responde a críticas agora versus dia 1? Que situações que te paralisavam agora te afetam menos? Seja honesto, mas também celebre progresso genuíno. Então, comprometa-se por 90 dias ou continue sendo controlado por opiniões alheias. A escolha, como sempre, é sua. Aqui está o paradoxo que confunde a maioria das pessoas sobre estoicismo. Como você pode ser indiferente às opiniões dos outros e ainda manter relacionamentos profundos? Como você pode não se importar com o que as pessoas pensam e ainda ser amoroso, presente, conectado? A resposta é que você entendeu errado desde o início. Indiferença estoica não significa que você não se importa com as pessoas. Significa que você não permite que a necessidade de aprovação delas controle suas ações ou destrua sua paz. Há uma diferença monumental entre eu me importo com você e eu preciso que você me aprove para me sentir válido. Marco Aurélio amava profundamente sua família. Epicteto tinha alunos pelos quais claramente se importava. Sêneca escrevia cartas afetuosas a Lucílio, mas nenhum deles baseava sua paz interior na reciprocidade dessa afeição. Eles amavam livremente sem a prisão da necessidade. O amor estoico, dar sem precisar receber. Há 2 formas de amar. A primeira é transacional. Eu te amo porque você me valida, me aprova, me faz sentir bem. A segunda é incondicional. Eu te amo porque escolho expressar bondade, independente do retorno. A primeira forma torna você refém. Se a pessoa muda como te trata, seu amor, que na verdade era necessidade disfarçada, evapora. A segunda forma te liberta. Você ama porque é quem você escolhe ser, não porque está extraindo algo. Sêneca escreveu: se você deseja ser amado, ame. Não se você deseja ser amado, seja adorável, ou, se você deseja ser amado, impressione. Simplesmente ame. O ato de amar é completo em si mesmo. Não precisa de validação para ser valioso. Vou contar sobre Marina, que descobriu isso da forma difícil. Ela passou anos em um relacionamento onde fazia de tudo para ser a namorada perfeita. Antecipar necessidades, evitar conflitos, moldar-se aos gostos dele. E quanto mais ela fazia isso, mais ansiosa ficava.
porque sua identidade inteira dependia de ele continuar aprovando sua performance. Quando ele terminou, ironicamente porque disse que ela não tinha personalidade própria, Marina entrou em colapso. Não porque o amava genuinamente, mas porque havia terceirizado seu senso de valor para ele. Ela não tinha cultivado amor livre, havia criado dependência emocional. Hoje, em um novo relacionamento, ela pratica algo diferente, expressa amor genuinamente, mas mantém sua paz interior independente da reciprocidade. Se ele está de mau humor, ela não assume que fez algo errado. Se ele discorda dela, ela não entra em pânico achando que vai perdê-lo. Ela ama a partir de um lugar de plenitude, não de vazio. E paradoxalmente, esse relacionamento é muito mais profundo, porque ele está amando Marina real, não Marina performática. E ela está amando livremente, não negociando por aprovação. Estabelecendo limites sem culpa. Aqui está onde a indiferença estoica se torna prática em relacionamentos. Você precisa estabelecer limites. E limites inevitavelmente decepcionam algumas pessoas. Os estoicos eram claros. Sua responsabilidade é agir com virtude, não agradar a todos. Epicteto ensinava: se alguém te confiasse teu corpo, ficarias indignado, mas entregas tua mente a qualquer um que apareça. Aplicado a relacionamentos, você não deixaria alguém invadir fisicamente seu espaço porque deixa invadir emocionalmente. Limites saudáveis soam assim: eu te amo, mas não vou aceitar ser tratado com desrespeito. Eu valorizo nossa amizade, mas não vou comprometer meus valores para agradar você. Eu me importo com sua opinião, mas essa decisão é minha para fazer. Eu entendo que você está decepcionado, mas preciso fazer o que é certo para mim. Note, nenhuma dessas frases é cruel. Todas são honestas. E todas priorizam integridade sobre aprovação. Pessoas saudáveis respeitarão isso. Pessoas tóxicas se ofenderão. E isso é informação útil sobre quem deveria estar na sua vida. Marco Aurélio tinha que estabelecer limites constantemente. Como imperador, todos queriam algo dele. Todos tinham opiniões sobre como ele deveria governar. Ele escreveu: não te deixes levar pela impressão de vida toda de outros. Deixa-os ter suas opiniões, e isso não te prejudicará em nada. Ele não estava sendo frio, estava sendo sábio. Ele ouvia conselhos, mas tomava decisões baseadas em seus próprios valores, e aceitava que isso decepcionaria alguns, porque tentar agradar a todos é garantia de falhar com todos, incluindo você mesmo, diferenciando entre feedback e ataque. Nem toda crítica em relacionamentos é sobre você. Às vezes, é sobre a pessoa que critica. Os estoicos eram mestres em distinguir entre feedback útil e projeção tóxica. Feedback útil é específico, construtivo, e vem de um lugar de genuíno cuidado. Quando você me interrompeu na jantar, me senti desrespeitada. Isso é informação valiosa sobre o impacto das suas ações. Ataque tóxico é vago, destrutivo e vem de um lugar de controle ou insegurança. Você sempre é egoísta e nunca pensa nos outros. Isso é generalização projetiva que diz mais sobre quem fala. Como você responde a cada um? Com feedback útil, você pratica a humildade estoica. Obrigado por me dizer. Não era minha intenção te fazer sentir assim. Vou prestar mais atenção a isso. Você não se defende, não justifica, não minimiza. Você simplesmente reconhece e, se apropriado, muda. Com ataque tóxico, você pratica a indiferença estoica. Eu ouvi sua perspectiva, vou refletir sobre isso. E então, internamente, você aplica o filtro. Essa crítica é específica e construtiva? Não? Então não merece residência mental permanente. Você não precisa convencer a pessoa de que ela está errada. Você não precisa defender seu caráter. Você simplesmente não permite que a toxicidade penetre sua fortaleza interior. Amizades autênticas versus baseadas em performance. Quantas das suas amizades são realmente amizades? E quantas são performances sociais onde vocês se validam mutuamente? Os estoicos valorizavam imensamente a amizade verdadeira, mas eram seletivos. Sêneca,
escreveu extensivamente sobre amizade. Ele disse: "Um amigo fiel é uma forte defesa. Quem o encontrou, encontrou um tesouro." Mas também, alguns supõem que, se têm conhecimento de algo privado sobre ti, tornaram-se teus amigos. Muito pelo contrário, a familiaridade nem sempre produz amizade. Amizade autêntica não requer máscara. Você pode ser completamente honesto, seus medos, falhas, opiniões impopulares, e ainda ser aceito. Não porque o amigo concorda com tudo, mas porque o respeito mútuo transcende concordância. Amizade baseada em performance exige que você mantenha uma persona. Você não pode discordar demais, ser vulnerável demais ou desviar da narrativa do grupo. É exaustivo, porque é fundamentalmente transacional. Aqui está o teste. Você pode dizer não para esse amigo sem medo de rejeição? Você pode ser contra a opinião dele sem medo de perder a amizade? Se a resposta é não, vocês não têm amizade. Têm um contrato social frágil. Os estoicos diriam: é melhor ter 2 amigos verdadeiros que 20 conhecidos performáticos. Porque com amigos verdadeiros, você não precisa de aprovação constante. A confiança já está estabelecida, criando filhos com fortaleza interior. Se você tem filhos, aqui está uma das coisas mais importantes que pode fazer por eles: não criá-los para buscar aprovação externa. Ensine-os a avaliar suas ações por padrões internos, não por aplausos externos. Como? Não elogie constantemente: você é tão inteligente ou você é o melhor. Elogie esforço, caráter, processo. Você trabalhou duro nisso. Você foi gentil com aquela pessoa. Você continuou tentando mesmo quando foi difícil. Quando eles forem criticados ou rejeitados, e serão, não os proteja da dor. Ensine-os a processar. O que você aprendeu dessa situação? Você agiu de acordo com seus valores? A opinião dessa pessoa está baseada em conhecimento real sobre você? Marco Aurélio, que era pai, escreveu conselhos que soam como manual de parentalidade estoica. Ensina teus filhos a pensar, não o que pensar. Crianças que aprendem a pensar por si mesmas se tornam adultos que não são escravos da opinião alheia. E aqui está o mais importante: modele isso. Seus filhos não aprenderão indiferença estoica de palestras. Aprenderão vendo você estabelecer limites, receber críticas com graça, fazer escolhas impopulares por integridade e manter paz interior quando julgado. Se você vive aterrorizado por julgamento alheio, seus filhos aprenderão esse medo. Se você vive livre, eles aprenderão essa liberdade. Relacionamentos românticos sem codependência. Relacionamentos românticos são o campo de teste final para a indiferença estoica, porque há uma linha tênue entre amor saudável e necessidade tóxica, entre se importar com o parceiro e precisar da aprovação constante dele. Relacionamento saudável. Eu escolho estar com você, eu te amo, e se isso acabar ficarei triste, mas minha identidade permanece intacta. Relacionamento codependente. Eu preciso de você para me sentir completo. Sem sua aprovação, não sei quem sou. Os estoicos diriam que você deve amar profundamente, mas estar preparado para perder. Não de forma pessimista, mas realista. Tudo é temporário. Pessoas mudam, morrem ou escolhem partir. Seu amor por elas não deveria depender da garantia de permanência. Marco Aurélio amava sua esposa, mas praticava memento mori até com pessoas queridas. Não para ser mórbido, mas para apreciar plenamente enquanto estavam presentes, sem a ilusão de controle sobre o futuro. Em termos práticos, você pode expressar necessidades no relacionamento. Preciso de mais qualidade de tempo junto, mas não necessidade emocional codependente. Preciso que você me valide constantemente, senão entro em colapso. Você pode ficar chateado quando há conflito, mas não devastado a ponto de questionar seu valor inteiro. Você pode querer que seu parceiro aprove suas decisões, mas não precisa dessa aprovação para agir. E, paradoxalmente, quando você ama sem necessidade desesperada, você se torna um parceiro muito melhor, porque você está contribuindo de lugar de plenitude, não exigindo de lugar de vazio. A conversa difícil, dizendo sua verdade. Eventualmente,
Se você está praticando o estoicismo, chegará um momento em cada relacionamento importante onde precisará dizer algo impopular, mas verdadeiro. Os estoicos eram inflexíveis. Diga a verdade com compaixão, mas diga. Marco Aurélio escreveu: nunca valorizes como vantajoso para ti aquilo que te forçará um dia a quebrar tua palavra, a perder tua autodignidade. Tradução: não minta ou omita verdades importantes para manter aprovação temporária. Como dizer verdades difíceis estoicamente. Prepare-se internamente primeiro. Lembre-se de que você não controla como será recebido. Você só controla falar com clareza e compaixão. Seja direto, mas gentil. Preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas nosso relacionamento é importante o suficiente para honestidade. Foque em eu, não você. Eu me sinto X quando Y acontece, em vez de você sempre faz Z. Aceite a reação deles. Se ficarem bravos, tristes ou defensivos, isso é direito deles. Você não controla isso. Mantenha seu centro. Se atacarem ou tentarem fazer você se sentir culpado por falar, respire. Você fez a coisa certa. A pessoa pode aceitar, pode rejeitar, pode terminar o relacionamento. Todas são possibilidades, mas você terá sua integridade intacta. E isso, os estoicos diriam, vale mais que qualquer relacionamento baseado em falsidade. Se você assistiu até aqui, está pronto para o desafio de 90 dias que mencionei. Mas não faça sozinho. Inscreva-se no canal porque vou postar conteúdos práticos para te acompanhar nessa jornada. Deixe sua curtida como o marco do dia zero. E nos comentários, escreva uma palavra apenas, uma palavra que resume o que você mais quer superar. Crítica? Rejeição? Julgamento? Escreva, não para mim, para você ver daqui a 90 dias o quanto você mudou. Essa é sua linha de partida. Começa agora.